Na sua mão para cá, vamos orar. Sim, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós queremos, Pai querido amado, agora apresentar a vida do Teu filho, Paulo, Pai. Senhor, nós queremos te pedir, Sim, meu Pai, Deus. venha ser um canal, Pai Sim, querido Pai, em amado, nome em de nossas Jesus, usa vidas, teu Pai. filho do céu. Senhor, usa ele, Pai, ouvir tremendamente, a tua Pai, da voz, forma que o Senhor. Senhor quiser, Pai. Sim, meu Que a palavra que o Senhor colocou no Sim, coração Deus. dele, Sim. Pai, venha fluir, Pai querido Sim, amado, Deus. através do Paulo, Pai. Sim, Senhor, que o Senhor venha tomar a vida dele, venha tomar a boca dele, Pai. E quando ele abrir a boca, Pai, não seja ele falando das coisas que ele acha, Pai, mas seja o Senhor fluindo sobre a vida dele, Pai, e nos passando aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Confronta as nossas vidas com a Tua palavra, Pai. Usa o Teu servo em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Aleluia, no Rei das Nações, aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Eu fiz a palavra hoje, né? Então, se passar de 20 minutos é surpresa pra mim, né? Amém, meu Rei. Mas vamos lá, né? Que Deus Deixa eu usar. colocou no meu coração, eu tava angustiado, né? Se era isso. E aí eu tirei a palavra que é minha, Deus confirmou. Aí eu tirei uma outra na minha casa de novo e Deus confirmou novamente que é sobre isso. Tá? Então são 3 temas nessa passagem. Vai ser rapidinho, mas é o que Deus colocou no meu coração, tá? A Bíblia vai dizer em Apocalipse: eis que venho, se não me engano, Apocalipse, eu não coloquei. Eis que venho como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. E aí, sobre essa passagem, fica uma pergunta pra gente. E se hoje fosse nosso último dia de vida na Terra? A gente teria a certeza da nossa salvação? A gente seria salvo? Eu posso falar hoje, se eu morrer, vou pro céu? Ou não? Nosso último dia nessa Terra, ele precisa Aleluia. ser vivido amando a Deus, como escrevi ali, né? Sim, meu E Deus. aí a pergunta é: como que eu posso amar Deus? Uma pessoa invisível, como que eu vou fazer para amar alguém que eu não conheço assim, invisível? Eu já toquei nesse tema, a pregação era hoje um pouco mais simples, porque a gente tinha um convidado e o convidado era o foco, mas se ele não tá aqui, então é pra gente a pregação, né? Amém, Deus. Então, a palavra de Deus diz em Tiago: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a verdade dividida, purifiquem o coração. E na verdade a intimidade com Deus é um caminho simples, né? A religião hoje, né, ela monta que a intimidade com Deus é palavras bonitas, é diferente daquele cara que tá no púlpito só e tem intimidade com Deus, que vai de terninho, com aquele microfone na boca para pregar bonitinho e tal. E os nomes grandes que a gente conhece, né? Mas não, a intimidade com Deus é algo muito simples. É uma conversa mesmo com o seu pai, seu melhor amigo, igual você faz todo dia. É você estar em casa e você, hoje eu vou orar, e você conta todas as suas mágoas, conta o seu dia, conta o que te machucou, o que te deixou feliz no dia. É realmente uma conversa, uma amizade com Deus. É isso que ele pede. A religião acaba cegando a gente, às vezes, nesse quesito com Deus, tá? Então, esse primeiro foco que Deus tem trazido para mim é sobre a gente ter certeza da nossa salvação. Claro que não é por obras, né? A salvação foi por meio da graça, mas Deus pede algumas renúncias para nós, né? Para se achegar até o ponto da salvação, né? Então, o primeiro foco é a salvação, se você tem certeza dela. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Deixa eu puxar aqui. Em minha vida, eu já contei pra vocês, né? Eu passei por momentos difíceis, eu sempre conto e repito isso porque pra mim é o que aconteceu, né? Eu tava voltando pra casa, eu já contei pra vocês, era pro membro aqui. Eu tava voltando pra casa, subindo ali, um dia anterior eu orei no chuveiro chorando e falei: Deus, quero alegria de vida, e subindo a rua, quando eu tirei o fone, voltando do supletivo, porque pra mim nada tava dando certo na minha vida. A minha visão terrena, tudo parou, meu módulo do curso, que era 6 meses, eu levei 1 ano para concluir. Meu ensino médio eu repeti inteiro em supletivo noturno, então eu pensei, pô, sou um fracassado na vida, um derrotado, né? E aí, subindo para casa com a intenção pensando de tirar minha vida, escrevi uma carta para os meus familiares, foi quando eu tirei o fone. E quando eu tirei o fone eu vi um psiu. Aí eu olhei pro lado, por que eu tirei o fone não sei, não me perguntem. E eu olhei pro lado, irmãozinho na frente da igreja, falou: vem aqui, jovem. Aí eu fui, né, pô, vou ver o cara que vai me falar. Aí ele falou pra mim igual pedindo banho pra Deus, com a mesma palavra, alegria de vida. Ele falou: Deus quer te dar alegria de vida. Aí bateu em mim, né? Nossa, é Deus mesmo.
Mas ele falou outra coisa também. Ele falou, você precisa sair dos caminhos que você está. Isaías 59 diz que as nossas iniquidades separam nós de Deus, que faz esconder o rosto dele de nós. E aí eu entendi que precisava renunciar. Tá? Então o segundo passo que Deus tem tocado no meu coração é sobre a renúncia. A gente, para ter certeza da nossa salvação, a gente precisa renunciar a muitas coisas nas nossas vidas. Eu tive que renunciar aos prazeres da minha carne, que era muito de conversar aleatória, com menina, coisa errada, convites. E nessa situação, continuando, em Isaías mesmo, em seguida, vai dizer, eu coloquei aqui pra gente ler, deixa eu achar aqui. Aleluia, Senhor, louvado seja seu nome. Isaías vai dizer que a parte que eu li, que a mão do Senhor não está encolhida para ouvir. Então ele ouviu o meu clamor no banho. Só que em seguida, o que diz a palavra do Senhor? Que eu li para vocês agora. Que os meus pecados estavam me separando de Deus. Então eu estava andando em trevas, eu não estava procurando luz, eu não estava renunciando nada. E Isaías dá o passo aqui pra gente, fala, olha, você tem que renunciar. Seus pecados estão te separando de Deus, cara. Você tem que abrir mão disso. Então, seguindo essa lógica, nesse meio eu descobri que a ansiedade que eu estava vivendo, ela estava borrando. Ela estava borrando o meu presente, porque eu vivia pensando no passado, e por conta disso eu destruía o meu futuro. Então a ansiedade faz isso, ela borra seu presente e te prende no passado. Então você não tem um futuro, você não vê o futuro. Mas Cristo, ele traz isso pra gente, tá? Ele traz um futuro novo, ele nos chama para viver um novo nele. Ele vem para um recomeço para todo mundo. Só que, novamente, como escrevi aqui, é necessário a renúncia. Não tinha como eu ser liberto do que eu estava vivendo sem ter essa renúncia. Ó, um exemplo. Deus é onipresente, onipotente, então tudo está constantemente perante a presença dele. Ele sabia da minha dor, ele sabia que eu estava meses vivendo aquilo, só que eu não busquei ele, eu continuei meu caminho. Como que ele ia trazer luz para a minha vida? Ele teve um encontro comigo. Eu clamei, a palavra que em Jeremias diz, vocês me procuram e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, na noite anterior, de todo o coração, me derramei para o Senhor. Ele marcou um encontro comigo naquele dia. Só que tem um passo dito em Isaías ainda, que é renunciar ao meu eu, para poder viver esse encontro, esse novo, que ele promete para a gente. Deixa eu seguir aqui. A Bíblia vai dizer o seguinte também. A Bíblia diz que aquele que ama a sua vida nesse mundo, ele vai perder a vida, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo vai encontrá-la. Só que não está falando literalmente de odiar a vida nesse mundo, claro que não, mas de focar somente nas coisas terrenas. Eu estava tão focado no prazer terreno e tentar me preencher que eu estava indo pelo caminho errado, e esse caminho errado era a perdição, era o inferno que estava me levando ali. Então aqui o que ele diz de odiar o mundo não é sobre odiar a sua vida, literalmente eu odeio minha família, minha casa, o que eu tenho, não. É sobre você viver não focado nisso, mas focado na eternidade, em salvar almas, os dons do Espírito, os frutos. E ainda que eu tenho certeza que 2 anos atrás, se eu fizesse essa pergunta para mim, se eu morresse hoje, aquele dia eu seria salvo? Eu não seria salvo. Porque eu não tinha renunciado nada para Deus. Como eu teria salvação eterna com Ele? Eu sei que é através da graça, mas existe um caminho. Que Jesus chama o caminho da cruz, né? É a palavra de Deus em 2 Coríntios. Ela diz, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. É o que eu ia falar, a passagem que eu ia falar, o Rodrigo falou aqui quase agora. E eu vou falar sobre Paulo também, o Rodrigo falou que eu ia falar também sobre Paulo aqui, né? Então, complicado, é a mesma passagem. Agora que a gente entende sobre a renúncia em Deus, sobre os 2 primeiros passos, que é necessário a gente renunciar realmente nossa carne, nossos desejos, e o primeiro passo, que é ter certeza da nossa salvação, um acompanha o outro. Vem o terceiro passo, que a gente não repara. John Piper, ele prega muito sobre a alegria no sofrimento cristão. E a gente não para pensar nisso. E ontem o pai estava falando também sobre Paulo, ele falando na oração, ele falando o homem lá do jeito que ele estava, eu coloquei aqui, ele, pô, imagina você aqui passar um rato na sua frente, uma barata cheia do esgoto, você com as costas tudo cortadas, arrebentadas, que você foi regaçado, né? Só que ele estava feliz, porque Paulo, ele diz, posso tudo naquele que me fortalece. Aí ele fala, sei ter muito, sei ter pouco. É porque ele descobriu o segredo da alegria em Cristo. A alegria em Cristo, como John Piper descreve, é um sentimento bom na alma, causado pelo Espírito Santo,
após nos fazer ver a beleza de Cristo na palavra e no mundo. Então a alegria do cristão, ela não está condicionada a nada terreno. Eu me chateei ontem ou anteontem, porque eu e a minha orou, e a gente está juntando dinheiro para casar, e a gente já juntou mais de 16 mil, mas cadê o dinheiro? A gente tem menos de 2 na conta agora. Então eu fiquei chateado, porque a gente orou e Deus deu uma passagem falando, vocês não recebem porque pedem para os seus próprios prazeres. E me chateou porque eu estou vendo o terreno, pô, tô sem dinheiro na conta, o casamento não tá andando, e eu fiquei triste. Mas não é a alegria que Deus quer que eu tenha, não é nesse dinheiro, é isso que ele estava mostrando. A alegria que eu tenho para você não está no guardar o dinheiro no seu plano, não. A alegria que eu tenho reservado para vocês que são filhos é algo interno, é espiritual a alegria que ele traz. Por isso que a gente vê Paulo e a gente não entende, vendo com nossos olhos carnais, terrenos, a gente não entende como esse cara era feliz. A maioria das cartas deles é exortando para o povo ser alegre. Como, cara, a mente humana não entende. Como o sofrimento desse homem estava feliz. Ele diz que sabe ter todas as coisas. É por isso que Paulo, ele descobriu o segredo, que a alegria que Deus dá para a gente não é baseada em nada terreno. A alegria que Deus nos dá, na cosmovisão de Paulo mesmo, era essa. É um sentimento sobrenatural que Deus coloca em nós. Por isso que ele fala, sei ter, sei não ter, sei passar fome, sei ter muito. É porque ele estava feliz de qualquer maneira, porque a felicidade não é proporcionada para o cristão, pelo menos, por nada terreno. Ah, eu já comprei um carro, mas você podia estar feliz antes de comprar um carro. Mesmo sem seu carro de busão, você pode estar feliz, porque é algo espiritual, é Deus que coloca em você essa felicidade. Aleluia. Só que essa felicidade só vem com a intimidade com Deus. É quando você renuncia a sua carne para ter intimidade com Deus, senão o seu pecado vai separar você de Deus. Então essa alegria, ela vem através da intimidade. A gente vê que Paulo era um homem que tinha muita intimidade com Deus. É por conta disso que ele tinha essa alegria em Cristo, no sofrimento que ele estava. O coração dele se aquecia dessa maneira, em Cristo. Imagina, você passar 30 anos viajando, você sofrer um naufrágio, ficar 24 horas no mar aberto. Imagina isso. Como que foi para esse cara? Mas ele estava feliz, porque a alegria dele não estava no barco que ele tinha para viajar, não estava no mantimento do barco, nem no destino do barco. A alegria dele estava no Deus dele que estava sustentando ele no mar 24 horas. Imagina a deriva, gente, que situação horrível, passar a noite com frio que esse homem passou, mas não. Ele exortava sobre a alegria e é o que ele vivia, por isso que ele exortava isso. Não tem como ele ter vivido tanto sofrimento e ele, se não tivesse essa alegria, ele ia falar sobre sofrimento somente. Estou sofrendo na prisão e vocês vão sofrer também. E fecha a igreja aí que tá complicado, eu tô com dor aqui, não vai dar para eu ver não. É o contrário que ele falava, né? Se possível, eu vou passar aí, preparem um canto, que se possível eu ficarei com vocês, se o Senhor permitir. Ou seja, para ele, o Senhor permitindo ou não, ele estava feliz ali com aquele povo. A palavra também diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas, você leu também essa, né? As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Aleluia. Então, a gente entendendo isso, a gente ainda fica com ressalva de confiar em Deus. A gente entendendo os 3 passos que a gente precisa, a gente ainda tem ressalva de confiar em Deus. Isso é um problema humano, um problema nosso. E Deus, Ele quer que a gente entregamos nossos planos na mão dEle, assim como Ele tem pedido para mim e para Michele, para entregar na mão dEle, que não é através do dinheiro, não é da alegria ou da confiança que a gente tem nisso ou naquilo, que é Ele que faz as coisas. Assim como foi com Paulo, quem fez foi Deus para ele. Deus abriu a porta, ele comenta uma passagem que abriu uma porta muito boa de trabalho, ele ia para poder conseguir se virar ali. Deus abria a porta para o homem. E seu coração estando angustiado ou não, existe uma alegria em Cristo e essa alegria é reservada para os seus filhos. Quem é do mundo não entende, é a pessoa que está passando fome e dificuldade, mas está feliz em Cristo. Mas quem é espiritual discerne que essa alegria veio do Senhor para nós. É um presente que nos é dado no Espírito. Por isso que o povo, nossa, como você é feliz, porque é a alegria que Deus dá para os seus filhos. Ele preparou isso para os seus filhos. É além de qualquer circunstância ou dificuldade humana. Um exemplo disso é Jó. Ele pode ter ficado triste, mas ele ainda tinha a alegria de Cristo em alguns momentos.
porque Deus proporcionava para ele. Ele perdeu os filhos, depois Deus restituiu. Ele não abandonou o Senhor no final das contas. Deus proporcionou aquela alegria no coração dele, é uma paz que excede, como diz a Bíblia, um entendimento humano. Por isso que essa pregação hoje é para encorajar a gente. Mesmo com angústias, com dores, a gente pensa naquilo, só que a gente tem que lembrar que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. A gente pode pedir para o Senhor. Se a gente seguir o caminho dele, a gente vai descobrir a alegria que transborda em todas as áreas da vida. Tudo bem, eu posso não ter o melhor emprego, mas eu sou feliz porque eu tenho um emprego. Ou seja, ele me deu um emprego, eu tenho que ser feliz por isso. A gratidão com Deus. Paulo era grato. Ele estava numa prisão podre, mas era grato pelo que o Senhor proporcionava ali para ele viver. E hoje a gente reclama que a gente tem que pegar, eu mesmo reclamo que eu pego a linha do busão e toda vez o busão quebra. Sábado quebrou, sábado passado quebrou. Eu tive que trocar duas vezes de busão e cheguei atrasado. As 2 vezes. Mas eu tenho emprego. Eu tenho condição de pegar o busão e ter meu emprego para pagar minhas contas, para viver. Então a gente tem que ser grato também referente a isso, porque Paulo transbordava alegria e era grato. Por que a gente não imita Paulo, então, nesse sentido? Seguindo aqui, a palavra de Deus vai dizer... Só lembrando aqui também, aproveitando, né? Quando eu passei essa situação que eu contei no meu testemunho, eu entendi que eu tinha que mudar, né? Só que levei umas 2, 3 semanas para começar a mudar. E aí eu abandonei esses negócios tudo, né? Os aplicativos de rede social, tudo pá. E fui ler a Bíblia. Só que eu ainda me sentia que eu não era amado, que eu não... Pô, ninguém me ama. Cara, eu tô uma tristeza, ainda a ansiedade borrava, né, meu presente e acabava comigo. E eu comecei a ler a Bíblia. Toda noite eu lia a Bíblia um pouco, e eu me forçava a ler, porque eu não queria ler, mas eu falava, vou ler mais os 2 capítulos, que eu tenho que ler isso aqui, eu tenho que saber quem é esse cara que tá falando comigo. E eu comecei a ler. Só que eu não percebi. No final desse 1 mês eu terminei a Bíblia. E toda noite eu lia. Era um processo. Só que nesse processo eu não percebi que eu estava sendo curado. Deus estava colocando a alegria que Ele proporcionava a Paulo em mim. Então quando eu terminei de ler a Bíblia, no último dia que eu li Apocalipse, eu fechei a Bíblia, deu um estralo na minha mente. Esse estralo falou assim, putz, eu não me sinto mais, eu estou 1 mês lendo a Bíblia e nenhum desses dias eu fiquei triste. Eu me sinto amado por esse cara top aqui que morreu por mim. Mas foi só no final do processo que eu percebi o projeto de Deus na minha vida, como estava correndo. E foi um estralo. Fechei a Bíblia, Apocalipse deu estralo em mim. Eu pensei, putz, agora eu sou amado. Essa alegria, antes eu não entendia, hoje eu entendo. Que é o que Deus tem reservado para os seus filhos, essa alegria. Porque na minha vida, no momento, externamente nada tinha mudado. Eu continuava solteiro, eu continuava me formando no ensino médio, né? Estava sem faculdade, estava desempregado, então nada externamente mudou, mas internamente tudo mudou dentro de mim. Ele colocou essa alegria e não precisa nada terreno mudar para você ser feliz. É isso que está falando para a gente hoje. Você não precisa mudar a sua realidade terrena, mas sua realidade espiritual para você ser feliz nele. Só basta isso, a alegria que ele está nos oferecendo hoje é na área espiritual. Se a gente continuar lendo a Bíblia, só outro exemplo sobre isso, já estou acabando, tá? Em Salmos, que diz, responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabem, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E agora algo interessante, ó. Mais alegria me puseste no coração, é o interior, do que a alegria deles, quando lhe há fartura de cereal e de vinho. Em algumas traduções é quando lhe enche um celeiro, né? Que é onde guardar umas coisas. Então ele está falando que mais é o segredo aqui, é a mesma coisa. Deus colocou a alegria interna no coração desse homem, mais do que as pessoas com boas condições terrenas, que não faltava nada ali no inverno. Estava cheio os celeiros dele. Então a mesma coisa que Paulo viveu, aqui em Salmos ele viveu. A alegria que Deus proporciona para os seus filhos, a alegria espiritual. Foi isso que Deus me revelou nessa palavra hoje. Aleluia. Sobre isso. E o sofrimento cristão não é baseado em tristeza, é baseado em alegria. Então, o que Deus me revelou é sobre isso. Paulo não vivia
triste, ele vivia alegre em Cristo. E o sofrimento dele foi em alegria a Cristo, porque ele sabia a glória que esperava ele. Então o que Deus me chamou a atenção é isso. Para a gente ter certeza da nossa salvação, a gente tem que renunciar. Mas a renúncia que ele quer que a gente tenha não é uma renúncia em dor, com pesar de falar, nossa Deus, eu vou ter que renunciar a isso. Não. Senhor, eu renuncio isso para você, porque eu sei que minha alegria não está baseada nisso. Não está baseada no dinheiro que a gente está guardando. Está baseado que eu sei que o Senhor preparou da sua maneira, da melhor forma, como for para mim. O Senhor já tem preparado e cuidado de mim. Um exemplo. Que Deus cuida de nós. Fui trabalhar, agora, né, não tentando a Deus, claro. Fui trabalhar esse sábado, não levei marmita. Falei, quero comer um salgado hoje. Fui sem dinheiro, tinha R$2 no bolso, na carteira. Porque eu achei que eu tava com o resto das caixinhas na carteira. Os outros R$6 para comprar meu lanche, que é 7. Não tava na calça. Tava na calça em casa. Aí quando eu abri a carteira em casa, no serviço, R$2. Falei, e agora, né? Como que eu vou comer meu lanche, cara? O primeiro cliente que eu atendi, 2 católicos, dei a caixinha de R$5. Mais 2, 7. Comi meu lanche. Glória a Deus. Como ele cuida até num detalhe, cara. Então a alegria que ele nos proporciona não é baseado nisso. Eu tava feliz ainda, com o sem lanche. Pensei, pô, se eu não comer, tá bem. Porque ele tava me proporcionando uma felicidade, né? Pra mim. Só que mesmo nessa situação, eu satisfeito com o 100, ele me proporcionou esse lanche, né? Parece pequeno, mas é uma unção que ele cuida. Ele me proporcionou isso e me revelou isso, que é pra gente também. Que a alegria que ele tem pra gente não é baseada em nada terreno. É baseado no mundo espiritual, no interno. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Dá pra ver que não era pro amigo dele, era pra nós mesmo. Você vê. Deus te deu a palavra, deu uma palavra pra mim também, então é a confirmação. Então a gente sabe que se não veio, alguém tinha que ouvir aqui. Todo mundo. Acho que independente se vem ou não, a gente tem que ouvir todo dia, né? Sim. E que nem ele tava falando, né? A questão da depressão dele, como que ele tava. Você vê que naquele momento quando nós temos Cristo, né? Isso se encaixa na palavra que a gente leu também, que diz, porém nós que temos esse tesouro espiritual somos como um pote de barro para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Uma depressão, né? Senhor, né? Não sei o que, mas não foi derrotado. O Senhor deu vida de novo, né? Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Um amigo, você tinha seus inimigos na mente, mas Deus levantou um servo dele para te falar que ele queria te dar alegria de vida, né? Às vezes somos gravemente feridos, como você estava, mas não foi destruído. Levando sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Porque hoje em dia você leva a morte de Jesus e reflete isso através de você no seu corpo. Né? Durante toda a vida, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse corpo mortal. Amém? Só complementando o que ele falou, né? A palavra que o Senhor nos deu.